Eu vou conversar agora com o Dr. Jamal Hassan, ele que é otorrinolaringologista, para a gente entender, porque quando se fala, né, de uma crise de asma que provocou vômito e ela teria então se engasgado com esse vômito, a gente ainda vai tentar entender o que aconteceu. Muita gente fala, nasci com asma, tenho asma, uso bombinha, sofro muito com isso, mas isso é um alerta, né? Doutor Jamal, boa tarde. Olga, boa tarde a todos os lindos e lindas telespectadores. Que triste essa notícia da morte da Fernanda, né? Pega todo mundo de surpresa e aí começa o debate. Mas asma pode dar uma crise dessas e levar a pessoa à morte em poucos minutos? Olga, infelizmente sim. A asma pode levar à morte em caso de uma crise muito intensa. Inclusive no Brasil, no mundo, milhares de pessoas morrem devido à crise de asma. Não há dúvida de que o quadro dela evoluiu muito rápido e de modo muito intenso, mas certamente a asma desencadeou todos os fatos que levaram à morte dela. Olga, não sabemos ainda exatamente o que aconteceu, mas certamente tudo foi gerado pela crise de asma. Então dá uma falta de ar aguda e aí vem o problema com a parada cardíaca. É assim que se dá? Exatamente. A asma, por ser uma contração de uma musculatura da via respiratória, estreita a via respiratória, o ar não passa. E aí a pessoa começa a ter falta de ar, queda de oxigenação. Isso, em casos extremos, pode sim levar pela baixa oxigenação uma parada respiratória ou uma parada cardíaca. Ocorre que no caso da Fernanda Young, não sabemos se foi um problema causado pela asma em si, pela crise intensa, ou se foi efeito das medicações. Como você falou, Olga, muita gente usa bombinha. E a bombinha, se usada de forma incorreta, em dose incorreta ou repetidas vezes, a própria bombinha pode levar à parada cardíaca. A própria bombinha? Mas as pessoas, eu conheço várias pessoas que têm asma, doutor, e que usam muito essa bombinha. Isso, existem vários tipos de bombinhas, né? Agora, alguns tipos são derivados de uma medicação que é como se fosse uma adrenalina. Então, às vezes a pessoa vai usando uma bombinha, não melhorou, usa de novo, não melhorou, usa outra, até ter a parada cardíaca. Sei. Então, sim, o uso da bombinha muitas vezes é feito de modo indiscriminado, mas eu alerto, quem usa essas bombinhas, cuidado, a própria bombinha pode levar à parada cardíaca, sim. O que não sabemos é com relação ao vômito, porque geralmente a crise de asma em si não leva a vômito. E por isso que coloca-se a hipótese de um efeito das próprias medicações que ela tomou. Né? Então não entendemos. O vômito, quando aspirado, sim, é motivo de morte em pouco tempo. Agora, não está bem esclarecido o que aconteceu em relação ao vômito. Doutor Jamal, a pessoa nasce asmática? Olha, a asma é uma doença genética, sim, que pode se manifestar mais ou menos de acordo com o ambiente respiratório. E chama a atenção que a Fernanda Young estava num sítio. Pode ser que tivesse muita umidade, mofo. Então, tem pessoas que são asmáticas geneticamente, mas que vivem num ambiente bom. A casa bem cuidada, ambiente ventilado, e não tem crises. Agora, a pessoa que fica em ambiente com mofo, umidade, ar-condicionado, poluição, ambientes com produtos químicos, né? Como, por exemplo, a própria limpeza doméstica com excesso de cloro. Então, essas pessoas manifestam mais crise. A asma não tem cura? A asma não tem cura, ela tem controle. Hoje a medicina consegue controlar a asma quando a pessoa trata corretamente. Ela é uma doença como diabetes, hipertensão, ou seja, a cura não existe, mas controle com certeza. Bom, quem tem asma, eu creio que a partir de hoje, depois dessa notícia, né, da morte da Fernanda Young,
vão tomar um pouco mais de cuidado com relação principalmente à bombinha, né? Com certeza, com certeza. Se entrar numa crise, buscar por socorro imediatamente, né? Com certeza, Olga. Infelizmente, talvez se a Fernanda Young tivesse procurado pronto-socorro imediatamente, ela estaria com a gente ainda hoje. É uma triste notícia, sem dúvida. Nossos sentimentos a todos os familiares. Doutor Jamal, muitíssimo obrigada por nos atender. Grande abraço a todos, a você em especial. Um beijo. Beijo.